O silêncio, as ruas de Cruzeta. No coração do sertão do Rio Grande do Norte, a calmaria não foi interrompida pelo vento forte da caatinga, mas pelo som seco, metálico e aterrorizante do aço. O que você verá agora não é o roteiro de um filme de ação. Não é uma cena coreografada. Isso é a realidade nua e crua de um Brasil profundo. Um lugar onde a linha entre a justiça e a vingança é tão tênue quanto o rastro de poeira deixado por uma moto em fuga. Observem as imagens. Criminosos, armados, confiantes na impunidade absoluta. Eles já haviam invadido uma casa, espalhado o terror, roubado o ouro de uma família. Para eles, era apenas mais um dia de lucro fácil sob a sombra da ausência do Estado. Mas, naquela tarde, o destino tinha outros planos. Vejam a movimentação. Os bandidos tentam usar um entregador como escudo humano. Covardia pura. E é nesse exato instante que o cenário de crime se transforma em um faroeste moderno. 2 homens, uma motocicleta. Eles surgem do nada, sem sirenes, sem fardas, sem negociação. O que se vê é uma reação fulminante. O som dos tiros ecoa pelas paredes de tijolo aparente. Os criminosos correm desesperados, tropeçam nas próprias pernas, sentindo, pela primeira vez, o peso do medo que costumam aplicar nos outros. Quem são esses homens? A polícia os chama de forasteiros. Mas a voz das ruas, a voz do povo, usa termos muito diferentes. Nas sombras de Cruzeta, o boato é certeiro. Seriam justiceiros locais. Homens que decidiram que o limite da tolerância havia sido ultrapassado. É o fenômeno do olho por olho renascendo em pleno século XXI. Na internet, o debate é visceral. É o grito de um Brasil que se sente órfão. Um comentário resume a amargura de milhões. O único que vai preso nesse país é o cara que impediu o assalto. Outro é ainda mais direto. Se não tem Estado, bandido não se cria. Há quem chame esses motoqueiros de anjos da guarda. Há quem peça medalhas de honra. É o retrato de um povo que, no desespero do abandono, passa a aplaudir a justiça feita com as próprias mãos. A justiça no Brasil é cega e as leis estão invertidas. Essa frase se repete como um mantra de indignação. Mas, para entender Cruzeta, precisamos olhar para as feridas do passado. O Brasil tem uma longa e sombria história com figuras que operam à margem da lei. Quem não se lembra do lendário Mão Branca? Nos anos 80, na Paraíba, essa figura mística enviava listas para os jornais com os nomes de quem pretendia eliminar. Ele era a personificação do medo para uns e a única esperança de paz para outros. Mão Branca não era apenas um homem, era o símbolo de um sistema que faliu. Ou então, voltemos os olhos para o Recife de Elinho, o pequeno príncipe contra as almas cebosas. Um jovem que se tornou justiceiro aos 16 anos, executando dezenas de criminosos que atormentavam sua comunidade. Elinho virou documentário, virou lenda e, por fim, virou estatística. Casos como o dele e como este de Cruzeta mostram que, quando a lei falha, o vácuo é preenchido pela pólvora. Hoje, esse fenômeno migrou do sertão para as metrópoles. Vimos os justiceiros de Copacabana. Jovem de classe média, lutadores, moradores indignados saindo às ruas para caçar assaltantes. O resultado? Mais violência, mais caos. E uma pergunta que não quer calar. Até onde vai o direito de defesa antes de nos tornarmos tão bárbaros quanto aqueles que combatemos? O caso de Cruzeta é emblemático. Ele expõe a carne viva da nossa segurança pública. Quando o cidadão comum decide que deve portar uma arma e disparar em plena luz do dia, estamos diante de um sintoma grave. A reação pode parecer heróica, mas ela carrega o perigo da execução sem julgamento, o perigo do erro fatal, o perigo da bala perdida que não escolhe lado. Entretanto, como ignorar a dor da vítima que teve seu lar invadido? Como ignorar o trauma do trabalhador com uma arma apontada para a cabeça?
É nesse cenário de dor que o justiceiro floresce. Ele é o filho bastardo da impunidade. Como dizem nos comentários, pena que não conseguiram executar todos, a lei está invertida. Esse ódio não nasce do nada. Ele é fruto de décadas de abandono. A perseguição em Cruzeta terminou com bandidos fugindo pelo matagal e uma população em choque. Mas o rastro desse tiroteio vai muito além das cápsulas no chão. Ele reacende uma chama que nunca apagou no Brasil, a crença de que só a força bruta resolve o crime. Estamos vivendo um novo ciclo de violência. Os justiceiros voltaram para preencher o vazio. O que vimos em Cruzeta é a ponta do iceberg. É um sinal de alerta. A paciência da sociedade chegou ao limite. Mas cuidado, em um mundo onde todos querem ser juízes carrascos, ninguém está realmente seguro. Assista novamente. Veja a velocidade da ação. Sinta a tensão. Aqueles disparos não foram apenas contra os assaltantes. Foram disparos contra um sistema que muitos acreditam estar morto. Heróis ou vilões? A história irá dizer. Mas para os moradores que recuperaram a paz momentânea, a resposta parece estar gravada no som daquelas motocicletas sumindo no horizonte. O Brasil continua sendo o país dos contrastes, onde a mesma mão que pede paz é a que aplaude o gatilho. Até quando viveremos nesse ciclo de sangue, onde a justiça é feita no asfalto e a lei é apenas um detalhe em um país que parece ter voltado aos tempos do cangaço? Cruzeta não foi o primeiro caso. E, pelo que as ruas dizem, certamente não será o último. O sertão virou mar. Um mar de indignação que transbordou. E depois que transbordou, não tem mais volta. Repito, depois que transbordou, não tem mais volta.